pessoal, estamos chegando aqui ao vivo para mais uma live com duas pessoas lindas e queridas do curso de formação, alunas do curso, e eu convidei as duas, a Agnes e a Marlene, para a gente falar sobre... Gente, vai ser um pouco divertido aqui. Hoje eu dou risada de algumas coisas que passei no convívio com alguns desses narcisistas, e narcisistas mulheres também, no fato do abraço, enfim, no olhar, que eu vou estar dando aqui também alguns exemplos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, e vamos falar hoje como que é o olhar, o abraço, o beijo e o sexo de um narcisista, de uma narcisista. Então, assim, anotei algumas coisas aqui, mas antes de eu começar a contar algumas coisinhas que eu aprendi no convívio com eles e elas, eu vou passar a palavra para a Agnes, para ela começar falando um pouquinho sobre isso. Antes aqui da live a gente estava conversando, né, Agnes? Eu, Sim. você, a Marlene, e aí eu adorei algumas coisas que ela passou por áudio aqui. Fala um pouquinho para a gente. Obrigada, viu, meninas, por terem aceitado o convite, por estarem aqui comigo mais uma vez. Então, o que é importante nós destacarmos aqui é a questão dos comportamentos, né, com pessoas com traços narcisistas, seja homem, seja mulher. Geralmente, nós associamos que pessoas com esses traços, eles têm um sexo intenso, mas nem sempre isso é verdade, porque nós temos 3 tipos de narcisistas. Seriam os grandiosos, os malignos e os vulneráveis. Os grandiosos e os malignos, eles realmente fazem a primeira etapa da conquista, que é chamada de love bombing, usando muito sexo, eles fazem uma leitura, fazem um scan da pessoa e eles detectam quais são os maiores desejos. E assim eles espelham esses desejos e se comportam de maneira gentil, carinhoso, atencioso, presentes, emoção, dinâmica. E também essa questão, né, deles se acharem os top da galáxia. Por quê? Porque exatamente eles não têm autocrítica e eles também não escutam o outro. E assim eles vão se comportando dessa maneira. Um outro estágio, no caso dos vulneráveis, que aí já é mais difícil de ser detectado, eles já são pessoas mais negativas, mais depressivos, né? Baixa de energia, desinteressados, e aí eles pensam assim, sexo dá trabalho. Então, eles passam rapidamente dessa etapa. Sim, Agnes, sim, é verdade. Eu anotei aqui, vamos começar para ficar uma coisa assim. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o beijo. Eu achei interessante outro dia numa das lives, algumas pessoas falando que a pessoa mordia de chegar a machucar na hora do beijo. Eu creio que é quando já vai mais para uma psicopatia, sociopatia, esse tipo de beijo. Eu nunca tive, ó, para falar que nunca, com um deles, foi uma coisa meio assim que machucou, sabe? A coisa meio animal, parece que vai engolir a pessoa, gente. É uma coisa estranha, porque mesmo você vê um animal mesmo ali, um predador, né, com a presa ali, e parece que é para você ficar, não sei, aquela coisa selvagem, né, aquela Aquele coisa beijo diferente. molhado, babado. Não, esse não era babado, não, pelo amor de Deus. O primeiro foi. O primeiro eu traumatizei, gente. Olha, o primeiro beijo foi uma coisa babada que eu. Ai, que nojo, gente, que coisa. Mas ele não era narcisista, eu creio. Também foi. Ele deu um beijo, eu fugi. Depois daquela babação. Mas esse que mordeu para machucar, esse eu creio que é psicopata. E tem vários indícios ali de ser psicopata. Então, vou passar para a Marlene, ela vai se apresentar para vocês, falar um pouquinho o que você tem aí para compartilhar com a gente em relação ao beijo. Começando passo para a Marlene, depois a Agnes fala se você tiver algo a acrescentar em relação ao beijo. No meu caso, foi esse que mordeu, que eu lembrei dessas pessoas nos comentários. Um só que fez isso. Outro que marcou muito para mim era uma sensação assim: ele vinha
porque ele queria sentir que ainda estava no poder sobre minha vida, que eu ainda estava ali, que eu ainda gostava dele. Mas na hora que estava beijando, a sensação que eu tinha é que não tinha ninguém ali. Eu sentia como se a pessoa não estivesse ali. Essa sensação, sabe quando a pessoa não está presente ali, sentindo e vivendo aquele momento? E eu estava, mas eu senti que ele não estava. É a sensação que você está beijando algo vazio mesmo. Então, assim, eles sabem o que fazer, eles sabem como beijar, aprendem até vendo vídeos, eu creio, né? Ou vendo filmes pornô, que a gente vai até daqui a pouco falar sobre isso também, mas o sentir não tem. Então, a gente que sente, sente que ali não está sentindo nada, pelo menos comigo foi. E muitas pessoas também comentaram, que eu achei interessante, de beijar, e já aconteceu comigo com um namorado que eu tive, a pessoa beija você de olho aberto. Gente, que coisa mais sinistra, né? Você está beijando a pessoa, você abre o olho, a pessoa está de olho aberto. Que é isso? Né? Coisas... Porque assim, quando a gente fecha o olho, quando a gente vai orar, a gente não fecha o olho, porque a gente se conecta ali, né? É um momento que, enfim, no beijo é a mesma coisa, você tá ali, e aí a pessoa tá ali olhando para você, coisa estranha, já aconteceu comigo uma vez, mas eu sou daquelas que eu falo, o que é isso? Vai ficar de olho aberto? Eu não vou beijar você, não. Então, assim, estranho o negócio. Conta para nós, Marlene, em relação ao beijo, o que você tem aí para compartilhar? Boa tarde a todos. Eu sou Marlene, aluna do curso de terapeuta da Cris. Estou amando essa experiência de fazer esse curso e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência como narcisista. No início do meu relacionamento, eu notei o beijo muito estranho. Era um beijo assim, meio robotizado, um beijo assim, muito rápido. Assim como você falou, Cris, a sensação que eu tinha é que ele estava querendo me engolir através do beijo. Achei muito estranho. E ali no início, eu creio que já era Deus ali colocando isso no meu coração para mim sair daquele relacionamento, porque ele sabia que aquilo não ia ser bom para mim, sabe, Cris? Mas a gente, por estar muito envolvida, muito iludida com a pessoa, a gente não dá importância para essas bandeiras vermelhas que logo no relacionamento aparecem. A gente não dá importância porque a gente quer continuar naquela ilusão, vivendo aquela ilusão, achando que é um amor verdadeiro, e sendo que não é. E uma coisa que eu achei muito importante também compartilhar é que no início do relacionamento, no início é um love bomb, né? Um bombardeio de amor. Ali é tudo muito intenso, muitos beijos, mas depois que passa essa fase, os beijos também acabam. É raríssimo acontecer um beijo no namoro. Tanto é que eu até questionei ele o porquê que ele não me beijava mais. Porque no início ele me beijava muito, mas depois acabou os beijos. Se eu não tomasse a iniciativa, não tinha beijo. Aí eu até perguntei para ele, por que você não me beija mais? Aí ele me respondeu assim, por que ao invés de você não me perguntar, por que você não me beija? Porque no início eles fazem isso para conquistar a gente, né, Cris? Para a gente ficar ali presa naquele bombardeio de amor, né? Para ficar difícil da gente sair daquele relacionamento. Exatamente, é isso mesmo que acontece. E interessante você compartilhar isso. Olha como são casos diferentes e existe também, depende a fase que você está nesse ciclo abusivo. Então, no começo, love bomb e beijos com o meu ex sociopata, era assim, gente. Quando estava só eu e ele, não tinha quase beijo também. Mas não era uma coisa que eu percebia de ser assim, uau, não... Quando eu ia, ele beijava e às vezes ele vinha também, mas quando estava na frente dos amigos dele, gente, ele me beijava que parecia uma coisa de cinema. Porque acho que ele queria mostrar para os amigos que o namoro dele era maravilhoso, que era melhor. Então eles ficavam... Eu via que às vezes os amigos dele ficavam até constrangidos, né? De a gente estar ali naqueles beijos que parecia que não acabava mais. Para aí! E hoje eu fico envergonhada, porque na época... eu não via isso como algo
né? Mas hoje eu vejo isso é constrangedor, jamais eu faria isso hoje, né? Hoje sou outra pessoa, para honra e glória de Deus, mas eu lembro que hoje, sabendo do transtorno, o porquê ele fazia isso, porque ele queria mostrar para os amigos dele que, nossa, olha como meu relacionamento é perfeito, tinha nada de perfeito, muito pelo contrário, né? E é isso que eu tenho, assim, dessa parte do beijo para compartilhar, realmente depende do grau, quando é psicopatia já, ou mesmo narcisismo no começo, os beijos são bons, né? Aquela coisa intensa, aquela coisa, né, profunda, aquela emoção e tal. Aí, quando perde a graça, aí... E o pior é que a pessoa a gente começa a achar, o que aconteceu? Será que tem algo de errado comigo? Por que que mudou? Por que que o beijo era tão intenso, tão bom, e agora já nem parece que faz questão? Aí já é o processo da manipulação para começar a destruir tua autoestima e para você começar a tentar agradar de outras maneiras também. Porque na parte do sexo, que a Agnes começou falando sobre isso também, eles fazem isso. As mulheres, principalmente, usam do sexo para seduzir, para conquistar, porque existe a parte espiritual também, que a gente não vai estar entrando nesse profundo hoje, mas quando você tem relação sexual, existe uma troca espiritual com essa pessoa. Eles levam o que você tem de bom, e como ali tem coisa ruim, acaba vindo para você. Tem pessoas que acabam tendo depressão por conta dessa transferência no ato sexual. E não só isso, como o vínculo que acaba ficando. Depois você começa a sentir falta da pessoa, porque você ainda está conectado espiritualmente por conta da parte sexual, enfim. Fala um pouquinho do beijo, Agnes. Você tem algo mais para compartilhar com a gente em relação a essa parte? Sim. Essa questão da técnica, né, do beijo, é a forma, nesse momento do love bomb, da sedução, e porque eles têm muitos parceiros. E aí eles repetem, praticam, e fazem a coisa mecanicamente. E eles têm um baixo nível de nojo, de inibição. Por isso que eles fazem a coisa espetaculosa, né? Eles são, os grandiosos, principalmente, gostam de plateia, gostam do exibicionismo. Sim, exatamente querer demonstrar que é muito bom e eles são provocativos. Isso. Para ver a reação. O prazer dele é desconcertar as pessoas, né? Outra coisa importante, que eles não aceitam regras e limites. Então, uma forma, né, socialmente, que ninguém, a princípio, pode condenar, é fazer esse tipo de exibicionismo publicamente. E uma coisa que eu lembrei também aqui, Agnes, você falando agora sobre o melhor beijo, quando eles querem conquistar a gente lá no começo também, alguns deles vão falar, nossa, nunca beijei alguém que beijasse tão bem, nossa, o seu beijo é maravilhoso, nossa, como que eu não te conheci antes, nossa, que coisa maravilhosa, onde você aprendeu a beijar? No começo é assim. Em breve nós teremos uma live falando sobre sonhos, como eles usam sonhos também para manipular. É interessante isso, porque eles vão usar Deus, o que for ali que eles sabem que é importante para você, que para colocar algo como se fosse verdadeiro, né? Nossa, coisa de outras vidas, não tem essa de outras vidas, não, é uma só e tá muito bom. Não, mas porque, olha, eu sonhei que você é a mulher da minha vida, Deus falou que eu vou me casar com você, que você é para sempre, é para eternidade. Eles já estão sabendo que vão dar o descarte lá na frente, detalhe básico, né? Tudo para você começar a se alimentar daquilo e se entregar e acreditar que, poxa, a pessoa está falando que é para sempre, e aí você dá tudo de si, você entra de cabeça, né? Então, falar um pouco sobre a parte do sexo, que eu acho bem importante também. Eu anotei também algumas coisas aqui para não esquecer. O que eu vejo em atendimentos, inclusive em relatos, muitos narcisistas, principalmente na fase da desvalorização, no começo é a mesma coisa, aquela coisa básica, a conquista, sexo maravilhoso. Depende, tá? Porque tem uns que não, gente. Tem pessoas que casam, na lua de mel já é o inferno na terra. A pessoa saiu, pisou o pé fora da igreja, se é que foi na igreja, né? Acabou-se o que era doce. A lua de mel não tem mel nenhum, é só amargo mesmo.
Então, assim, aquela coisa normalmente linda, maravilhosa, depende do caso, porque também estava falando com vocês, existem os graus, aqueles que gostam e têm vício no sexo, e muitas vezes vão fazer a pessoa fazer coisas que a pessoa não quer, isso é abuso sexual, gente. Isso é violência sexual, né? Da pessoa, já aconteceu, tá? Comigo, pessoas que eu conheço, não comigo diretamente, mas testemunho de outras pessoas que o homem queria ter relação sexual anal. E a mulher não queria de jeito nenhum. Todas as vezes que ia ter relação, ele insistia. Ele insistia. Gente, isso é abuso, porque a pessoa já falou que não quer. Ele já sabe que não quer e eles não aceitam o limite. Eles querem passar por cima daquilo. Por quê? Porque quem escolhe são eles. Você é objeto deles. Então, assim, eles querem ver até onde você vai para deixar de fazer o que é importante para você e o que é valor para você, para passar por cima disso para fazer a vontade dele ou dela. Então, a necessidade dele ou dela, agradar ele ou ela, nem que isso te prejudique, passe por cima dos seus valores. A velocidade, né, do contato sexual, e a vítima pensa que a química foi maravilhosa, que foi amor à primeira vista, que é a alma gêmea. Como que não encontrou essa pessoa antes? Aí ela fica realmente falando assim, como assim? Né? Até endeusando a pessoa, tipo, tão perfeito. Por que que há essa perfeição? Porque exatamente por eles serem vazios emocionalmente, eles tratam as pessoas como objetos, usam isso, mas usam de acordo com o que a pessoa quer ouvir, principalmente palavras de elogios, né? Geralmente não põe nenhum defeito no corpo, não reclama de nada. Então você se sente perfeita. Isso no primeiro estágio. Exato. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Marlene. Por favor, na parte do sexo. Qual foi sua experiência? Na verdade, Cris, eu não tive, nessa parte, eu não tive experiência. Glória a Deus por isso. Mulher sábia, mulher de Deus, que já teve esse conhecimento e discernimento. Eu fui ter só depois, gente. Aí, olha, o que aconteceu comigo nessa parte, eu lembro da chantagem emocional. Isso já aconteceu, várias pessoas que deram testemunho também, igualzinho. Você começa a namorar, aí eles começam a falar, quando que vai, quando não vai, aí você fala, não, é o meu momento, a hora que eu achar que é a hora, e deixa acontecer, aí a pessoa começa, mas eu sou homem, eu tenho necessidades, eu não quero te trair, aí eu falava, pode ir, tipo assim, no começo, pode ir, eu não vou, não, tipo assim, eu não vou fazer porque é por causa das suas necessidades, é o meu momento, é a hora que eu achar. Gente, ele foi, e ele foi, e ele foi. Ele aguentou até 1 ano e 2 meses. Aí ele começou, só que nessa época, aí eu já estava no vínculo com ele. Aí eu já não podia nem imaginar em pensar dele sair com outra pessoa. E aí, minha filha, chantagem emocional, porque aí eles te forçam. Isso é abuso puro, gente. Não é que a pessoa foi lá e te forçou, te obrigou a ter relação, mas te forçou aqui, ó, fazendo a lavagem cerebral. Eles te condicionam, né? Adestram mesmo as pessoas. Então, o nível de mensagens é frequente, intenso, né? A questão das trocas de foto, de vídeo, eles geram com você um vínculo de credibilidade, eles falam de si mesmos, eles falam de relacionamentos anteriores, eles sempre são vítimas. Sim. Né? A triangulação, assim, vão comparar, muitas vezes vão comparar para te diminuir, ou então para te fazer mais, ou a minha ex fazia isso, e não só no sexo, tá? Principalmente nas outras coisas. E aí você vai querer, poxa, ela fazia, eu quero fazer mais. Eu quero. Fazia massagem. Ela era uma ótima. Aí pronto, aí você fica lá fazendo massagem. Eu cozinhava, passava minha roupa perfeita. Sim, já te programa para ser a empregada, a lerê, tá tudo bem, é assim mesmo. Motorista, então... eles adoram motorista. Ou então vou falar mal, né? Por exemplo, o meu ex, ele falava assim, a minha ex era neurótica, eu não podia olhar para o lado, porque ele já sabia que ele ia flertar com mulheres na minha frente, que foi o que ele fez,
várias vezes, e aí, se eu fosse falar alguma coisa, eu ficava, ai, mas eu não quero ser que nem a ex dele. É, uma ciumenta neurótica, que era o que ele falava da ex dele. Então, assim, é tudo um condicionamento já, porque eles já sabem que vai acontecer, que eles vão fazer aquilo, mas eles não querem que você reclame, querem que você aceite e fique quietinha. Então, outra coisa que você falou que chamou a minha atenção, sim, vão pedir foto nudes, né? Hoje em dia é moda, na minha época não tinha isso, não. Já aconteceu comigo dele querer gravar o ato, querer filmar. Isso eu já vi, e é perigoso, gente, isso é muito perigoso, que depois você termina, essa pessoa tá ali e acaba expondo, porque tudo é sobre eles, querem mostrar que são um bonzão, e você fica lá como a pessoa, né? Então, tem que ter discernimento e saber que esse tipo de coisa é entre você e a pessoa. Para que filmar? Para que gravar? Para que foto? Sabe? Para que? Se tá ali, você e a pessoa, entende? É estressante isso daí, mas acontece. Tem aqueles que gostam e tem os que não gostam. Gente, tem uns que não gostam, não. Mas vai fazer que parece que tá uma obrigação, aí depois tudo é desculpa, que isso, que tem aquilo. Vão usar a greve de sexo para dar o tratamento de silêncio para punir a pessoa. Mulher e homem também fazem isso, mas veja bem, a gente tem que observar, porque existem os dois lados, tá? Existem casos também que a pessoa está no abuso, já está num momento assim muito desgastante, a pessoa já não aguenta mais, e a pessoa para de dormir com a pessoa, para de ter relação com a pessoa para se blindar, para se proteger, porque se sente já uma pessoa usada, um objeto, porque a pessoa vai ter relação, aí ele fica bonzinho, ou ela fica boazinha durante alguns dias, uma semana, duas no máximo, e aí voltam os abusos, e aí você fala, por que eu fui ter relação com essa pessoa? Né? E aí, daqui a pouco você acha que tem a esperança que vai melhorar, e daqui a pouco a pessoa vai e faz de novo. Então, chega um momento que a pessoa acaba, já não tem mais o sentimento de culpa, já entendeu que aquilo é um abuso mesmo, que é a montanha-russa que sobe e desce, nunca, sempre estaca zero, volta tudo ao zero, e o teu esforço ali parece que não funcionou de nada. Então, assim, é uma pessoa só lutando por aquilo, é uma pessoa fazendo sozinha para dar certo algo que a outra pessoa está ali só para desconstruir e para abusar. Então, assim, não tem reciprocidade, não tem intimidade emocional. É o isolamento social que eles fazem, exatamente para a vítima perder a rede de fortalecimento de credibilidade e confiança dela. Então, quem vê publicamente os dois, acha que é a perfeição do relacionamento. Sim, sim. E aí começa a triangulação que eles fazem. Sim. E outra coisa também que eu anotei aqui, eles fazem sexo com eles mesmos, com elas mesmas. É tudo sobre eles. Alguns têm exceções, tá, gente? Alguns vão se preocupar também com a parceira, com o parceiro, mas é tudo sobre eles ainda assim, porque olha, foi a minha performance aqui, né? Eu tenho que manter essa imagem do poderoso, a poderosa, a gostosona, o gostosão, né? E essa pessoa ficar viciada, dependente de mim, né? Para depois eu conseguir o que eu quero. Existem as mulheres sociopatas, inclusive tem uma que tem canal que ela dá as dicas, ela fala que ela não tem relação com os homens, ela espera, porque é tipo assim, você tem que fazer mais para poder então ganhar o prêmio, que é depois ter a relação com ela. Então ela vai, ela espera, ela deixa o homem fazer mesmo aquela coisa assim, tudo para poder merecer. Ela usa disso, de segurar, para depois o homem fazer mais e mais, e aí depois ela faz, aí o homem vicia, e aí que ela vai e tira tudo mesmo de uma vez, porque aí o homem agora quer de novo, né? Eu fiz uma pesquisa, Cris, sobre o uso da pornografia, né? Por que eles se viciam em pornografia e tentam viciar as vítimas também? Em 2014, um estudo de Thomas Edward Casper e colegas na revista Journal of Sex of Marital Therapy diz que o alto nível de pessoas que consomem pornografia tem os traços narcisistas. E por quê? Porque geralmente a pornografia traz uma gratificação rápida, com baixo custo, ela é conveniente, pode ser consumida a qualquer hora, não necessita de empatia, ou seja, é ele com ele mesmo, ou não necessita de conexão e reciprocidade ou respeito pela outra pessoa, né?
E eles usam tanto a pornografia quanto a masturbação. Porque acaba que quando eles têm o contato sexual com outra pessoa, eles não conseguem chegar no ápice, porque eles Sim. são tão acostumados a eles mesmos se darem o prazer, que é difícil mesmo conseguir finalizar. Sim, olha, é o egoísmo. No caso da pornografia, aí a gente já entra na parte espiritual também, porque existe, esse vício que vem, mas vem das coisas que não é de Deus. Então, assim, e sim influenciam as pessoas com quem convive com eles e com elas também a ficarem viciados em pornografia, gente, para vocês verem como que é perigoso isso para nós, por conta do pecado, né? Então, assim, orar e vigiar e ter prudência, né? Ser prudente como é serpente. Só que eles fazem de um jeito, gente, é tão astuto, é tão das trevas, que a pessoa não percebe, eles colocam como se fosse algo bom, aquilo, como se não fosse algo de errado. Não, nós estamos juntos, é eu e você, né? Não estamos, tem nada de errado. E é exatamente isso. Muitas vezes vão ficar vendo filme pornográfico, aí fica elogiando, na televisão, ou filmes ou novelas elogiando, ai que linda ou que lindo, para você achar que você não é boa o suficiente, não terminam, às vezes fingem que não estão conseguindo terminar a relação, porque não estão nem aí para você achar que tem algo de errado com você, e você pensar, por que ele não está tendo prazer comigo? Por que ela não está conseguindo ter prazer comigo? E o homem e a mulher vai falar, meu, não sou bom o suficiente, tem algo de estranho e errado comigo. Nesse estudo também demonstra que 80% dos vídeos mais assistidos, eles promovem a dominação e o controle. Por isso que eles sentem prazer. Sim. E principalmente sobre as mulheres. Ou seja, subliminarmente, as novas gerações que acessam esse tipo de conteúdo são educadas dessa forma. Os homens achando que eles têm que ser os dominadores e que as mulheres têm que ser submissas. Sim. E eles gostam de desafio, gostam daquilo que é errado. Não existe valores, princípios de Deus na vida. Então, assim, o bom é que quando nós passamos por esse tipo de influência, e aí vem a consciência, a gente se arrepende, pede perdão a Deus e mudamos os caminhos e deixamos de fazer aquilo. Porque são vícios também, acontece. E nós, principalmente os codependentes, também tem dores emocionais e tenta, de alguma forma, suprir essas carências, essa falta de afeto que não tivemos lá na infância. Fala que se você aceitar, é prova de amor. E que se você não aceitar, exato, é porque você não ama. É uma chantagem emocional. Sim, sim. Covarde. E muitos fazem a pessoa acreditar em coisas assim que é absurda. Outro dia, hoje mesmo no vídeo que eu gravei, a moça fala que ele tentou estrangular ela, falando que viu num filme pornográfico e que ele achou que ia ser legal, uma emoção, algo diferente para fazer, e ela disse, eu aceitei. Entende? Aos poucos a vítima vai tentando se adaptar, porque ela não quer terminar, ela já criou o vínculo emocional e começa a ceder. Por isso que eu falo, tudo tem um limite, sabe? E eu digo, comigo isso jamais iria acontecer. Eu digo assim, porque cada um tem o seu limite. É que eles vão observando, eles vão vendo até onde eles podem ir, porque assim, insiste. Aí a pessoa fala não, aí insiste, e a pessoa fala não. Só que a pessoa não falou um não, falando, olha aqui, com o narcisista é assim, né? Se você ainda tá no relacionamento, eu já falei que não, você está me desrespeitando, e se isso continuar acontecendo, não vai ter mais nada. Não vai ter mais nada. Então, aí, se ele ou ela quer, vai te respeitar, vai respeitar o seu limite. Se não, arrume outro e vai embora. Eu entendo que na hora que a pessoa está ali no vício, mas tudo tem um limite. Até onde que a pessoa vai permitir, entende? Passar por cima. E eles invertem a situação. Eles começam a falar, a fazer a vítima se sentir culpada, dela achar que ela não é suficiente, que ela não é bonita o suficiente, que ela não agrada o suficiente, que ele procura ou tem relação extraconjugal porque ela não satisfaz os desejos e as fantasias da pessoa. E na traição a mesma coisa, né? Eu te traí porque você não me dá atenção, porque você... Gente, isso não existe. Não existe justificativa para traição. Por pior que seja, a pessoa está ali, mesmo que a pessoa tenha traído, você ainda assim não tem o direito
perante Deus de fazer o mesmo, você vai estar se igualando, vai estar pecando, errando do mesmo jeito. Então, assim, não tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai conversar com a pessoa e falar, olha, isso, não tá legal. Você vai conversar, você vai tentar ali encontrar um bom senso e harmonia entre os dois. Você não vai usar de desculpa e, eu te traí porque você não tem mais relação comigo, porque você não me dá mais beijo, porque você não faz isso, você não faz aquilo. Gente, isso não existe, né? E eles estão sempre testando seus limites. Vamos supor, você tem horário, você tem uma reunião, você tem um voo. Uma vez eu perdi um voo de tanto ficar e não vai, e nananã, e vem cá, nananã. Até você perder o voo, sabe que tem horário, tem reunião, tem uma live e fica ali insistindo, querendo atenção. Exato. Uau, é porque sabe que você tem algo para fazer que é importante para você. E o foco tem que ser ele ou ela. Nada é mais importante do que ele ou ela. Mas vamos falar para a Marlene falar um pouquinho, Marlene. Vamos pular essa parte do sexo que eu acho que já deu para a gente abranger bastante coisa. Você quer falar o que agora? Porque a gente ainda tem para falar sobre o abraço e sobre o olhar. Fala um pouquinho sobre um dos dois. Eu e a Agnes também vamos acrescentar. Depois eu vou ler os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser também dar algum exemplo aí, fiquem à vontade, pessoal. Cris, uma vez conversando com ele, né, eu notei esse olhar dele diferente, esse olhar vazio, sem vida, sabe? Parece que é um olhar assim, sem esperança, um olhar distante, um olhar sem emoção, sem afeto, sabe? Consegui ver isso nele. Sim, muitos usam óculos escuros. Eu tive uma amiga que ela não... Gente, até quando não estava sol, ela falava que não, que o médico disse que óculos escuro é para claridade, não precisa estar sol, só de estar a luz do dia é para proteger a vista. Raramente eu via ela sem óculos. Muito bonita fisicamente por fora, aparência muito linda, e várias pessoas me avisavam, essa moça é evil. E eu falava, gente, eu tinha uma admiração por ela, um carinho, sabe? Eu achava ela uma pessoa tão abençoada, iluminada, passava uma paz, assim, mas não, gente, era pura escuridão ali dentro. E realmente, o nosso olho, né, é a janela da nossa alma. E nós que temos uma empatia, né, aflorada, que temos essa sensibilidade maior, gente, já passei por uma experiência, já compartilhei algumas vezes com uma moça, tá? Que essa era das trevas, ela mexia até com essas coisas de rituais e tudo mais, e eu encontrei com ela em alguns segundos, na hora, a gente tava de máscara, porque era época de pandemia, e na hora que eu olhei para ela, gente, é como se eu tivesse entrado dentro dela e sentido a escuridão que tem ali dentro por alguns segundos, me deu um negócio... É horrível, horrível. Eu vi ódio, eu vi inveja, eu vi muito estranho. Nunca tinha acontecido. Eu digo assim, que quem nunca passou por isso vai achar que é loucura. Se alguém me contasse isso antes de eu ter vivenciado na pele, eu ia pensar que a pessoa estava viajando, mas é real, é real. E assim, é tão horrível que dá até um pavor, assim. Foram segundos que no olhar eu senti, eu vi ela dentro, como é que é. Então, muitas coisas também que a maioria deles e delas evitam olhar para você, mas tem todo tipo, tá? Se você está no relacionamento e você já percebeu, você está falando com a pessoa está olhando para a parede. Que agonia que me dava isso. Eu falava, gente, eu estou falando com você, você pode olhar para o meu olho? É muito estranho você estar falando com alguém e você não está olhando para mim, você está olhando para o nada. É porque eu não fico bem, não consigo concentrar e falar e pensar o que eu preciso pensar olhando para o olho da pessoa. Mentira, é porque o olhar entrega a eles e eles sabem, e eles não conseguem, incomoda. Outra pessoa também. Acontece o oposto. Eles te olham tão profundamente, parece que eles estão te despindo. Esse olhar de dominação para passar medo mesmo, angústia. Tem pessoas que não falam nada, principalmente quando é familiar, não é relação conjugal, um pai ou mamãe, só aquele olhar faiscante para você ou para a criança já congela a pessoa. Adorei isso que você acabou de falar, Agnes. Real. Sim, várias vezes em atendimento isso é relatado. A intimidação, basta um olhar que dá um medo na pessoa, eles conseguem intimidar mesmo, por medo, né? Uma ameaça ali no olhar, verdade.
Outra coisa falando sobre o olhar. Muitos evitam. Aí, se você pega e fala, que nem esse eu estava dando exemplo, eu falei, você não olha no olhar. E comecei a conversar. Gente, foi uma conversa que me drenou, me sugou uma energia tão grande. E, tipo assim, ele deu a entender que eu estava tentando mudar ele. Eu falei, não é questão de mudar, gente. Você está falando com alguém, você olha para a pessoa. Entende? Não que a pessoa tem que ficar o tempo inteiro te olhando, mas espera aí, o tempo inteiro que você olha a pessoa está olhando para o nada. Para mim, isso é muito estranho. Aí, o que ele começou? Acho que ele começou a aprender a se... E ele, aí, gente, é tão forçado que eu não aguento, dá vontade de rir. Depois, do nada, ele vinha e ficava assim, não sei o que, e olhando no meu olho, eu falava, que isso? Que coisa mais esquisita. E eu via que era forçado, entende? Eu falava, o que passa na cabeça da pessoa, né? Agora, existem esses que também estão ali para seduzir, gente, que eu já falo que é mais uma psicopatia. Eles vêm assim para perto de você, às vezes bem próximo, assim, eles parecem que eles entram dentro de você. A sensação que dá é essa, que a pessoa está entrando em você, uma coisa estranha, não gosto, você se sente invadida. Eu lembro que uma vez um desses fez isso comigo, e eu fui assim para cima dele. Eu falei, o que é? Eu nem sabia que era um psicopata, gente. Se eu soubesse, eu não ia fazer isso, eu acho, né? Nem ia estar mais no convívio com a pessoa, contato zero para a eternidade. Mas foi estranho na hora para intimidar e para ver também, né, se vai conseguir. Eu fui para cima e falei, o que é isso? Tipo assim, não estou entendendo. Eu não entendi, mas ao mesmo tempo a gente sente que tem algo ali que está passando dos limites, sabe? Que é para intimidar de certa forma, parece que é para te seduzir. Ah, lembrando do abraço desse serzinho também, tá? Gente, um abraço envolvente, uma coisa que eu senti, uma pessoa... Gente do céu, parece que ele me levou junto com ele, um pedaço de mim foi junto. A sensação que eu tive, uma coisa assim, e é uma sedução, eu falo que isso é das trevas mesmo, porque a pessoa fica deslumbrada, a pessoa fica no encanto, numa paixão, numa coisa que nem existe, porque ao mesmo tempo que eles dão a entender que eles tiram, né? Para você ficar naquela esperança de que, será? Talvez, né? Aquele abuso, homem com mulher, o peito, ou o contrário, eles põem a parte de baixo encostar, ou assim, nunca é retinho. É sempre ou assim. Isso aí eu não percebi, não. Você se sente incomodado, sabe? Não é aquela coisa. Você sente aquele... É estranho, passou do limite. Falta de respeito, né? Eles vão testando a gente para ver o que a pessoa vai falar, para ver a nossa cara de constrangimento. Tem uns que beijam a mão lambido também. Eles são estranhos, nojentos. Tem uns que é ser gentil, pega a mão, beija, mas dá aquela... Ai, que nojo! Agnes, comigo não dá isso, não. Eu disse que não dá. Comigo, acho que só de me ver já sabe que nesse... Eu já, que nojo, que é isso? Eu já falo na cara da pessoa. Credo! Eu quase falei uma vez para um deles, porque o que aconteceu? Essa parte do olhar, tá? Eu tive esse sociopata que ele fazia isso no olhar, ele tava do meu lado de mão dada comigo, gente. Aí vinha a namorada do amigo, linda, a menina, uma bonequinha. E eu via no olhar dele que ele tava flertando com a menina. A gente sente, né? Sim. Só que aquela coisa muito sutil, que se você falar, você parece que é a louca, porque na verdade ele não falou nada, ele não... Mas, gente, toda a expressão corporal dele estava ali, encantado pela moça na minha frente. Isso aí, o que aconteceu? Eu conheci esse casal e ele me usou para fazer isso com ela. E na hora veio o gatilho, eu lembrei. Gente, mas foi questão de segundos, porque eu percebi, mas eu não sabia que ele era ainda, né? Mas quase que eu falei para ele... Você não tem vergonha, não? Sua mulher aqui do seu lado, porque eu percebi que ela percebeu como eu senti quando o meu ex fez comigo, a mesma coisa, e é um jeito assim, gente, que eu não sei explicar, eu não conseguiria fazer, eu creio, né? Porque é uma coisa maldosa mesmo, é uma coisa que uma pessoa só faz isso intencionalmente, realmente, para machucar a outra, para causar dor na outra, né? Então, assim, essa parte do olhar, né? Essa parte do flertar. Então, assim, dependendo do que eles querem atingir ali, eles vão provocar você de várias maneiras diferentes. Pode ser que seja para seduzir, pode ser que seja para intimidar, pode ser um olhar que vai estar evitando, porque está com medo ali que você veja de verdade o que existe lá dentro, na alma, né? Que não existe nada praticamente de coisa boa
é escuridão, é vazio, é ódio, ressentimento, inveja, todas essas coisas que a gente sabe, né, que existe nessas pessoas. Então, assim, é muita coisa para falar. Tem mais algo que vocês têm para compartilhar da parte do olhar que vocês lembrem? Marlene, quero ver você falando mais aí. Fala do abraço, então, vai. O Então, sorriso, eu esqueci de falar também do sorriso. Se lembrar de alguma coisa do sorriso é interessante. Abraçar um narcisista é a mesma coisa de abraçar uma estátua, né? Você vai ali com todo o amor, com todo o carinho ali, e só da sua parte, né? Da parte dele não tem nada, parece uma parede de gelo. Verdade. Comigo, uma vez, gente, foi uma vez muito forte que eu senti abraçando uma pessoa. Eu estava indo embora de um lugar, estava me despedindo, né? Estava indo viajar para outro país e fui e abracei a pessoa, já pensando, nossa, sei lá quando eu vou ver a pessoa de novo, né? Gente, a sensação que eu tive é que eu estava abraçando um poste. Eu senti um vazio. É como se não tivesse nada. Juro para vocês, não tinha nada ali. A sensação foi horrível. Eu comentei com uma pessoa, gente, que olha só Deus. Essa pessoa com que eu comentei também era narcisista e sabia que esse rapaz que eu abracei também é um. E eu comentei com ela que eu tinha uma intimidade com ela maior. Eu falei, eu abracei o fulano e eu senti um vazio tão grande, parecia que não tinha, que era oco. Aí ela ficou assim, tipo assim, como você sabe? Como que você sentiu isso? Porque ela sabe que eles não têm nada lá dentro, que é vazio. Então, e ela sabe que ele é um narcisista. E ela ficou surpresa, porque assim, mexeu tanto comigo, a sensação foi tão estranha, que marcou, e eu tive que comentar com ela, né? Eu falei, nossa, que estranho, eu senti um vazio, uma coisa muito estranha. E outra coisa também, mesmo quando eu tinha amigas, gente, não tem sentimento ali genuíno de amizade, de carinho, afeto, não tem. Então elas veem aquele sorriso forçado, a máscara total ali, né? Porque é uma energia que elas têm que estar ali forçando-se algo que não é. E aí vem e te dá o abraço, você tá ali sentindo, mas a pessoa e aquela coisa bem tipo rápida assim, ou se não dá, mas assim não tem sentimento, não tem carinho, não tem nada real. É assim, sabem o que tem que fazer, sabem o que é o certo, fazem como robôs mesmo, né? É a máscara de pessoa normal, mas no fundo não tem sentimento envolvido, não tem carinho, não tem afeto. É mecânico. É importante nós destacarmos, Felipe, que a origem, né, dessa desconexão, por que a pessoa, ela não nasce, muitas vezes, com os traços, mas ela desenvolve na infância e vem da falta do carinho, do abraço materno-paterno. Em alguns casos, né, não é sempre, mas isso ainda assim não justifica, eu creio, porque assim, por mais que eu entendo que tem o trauma, que tem, né, mas isso é um problema no caráter, são escolhas, Deus deu o livre-arbítrio, entende? Então, assim, por mais que tenha sido um trauma, e a pessoa sofreu, tá, mas tem a vida inteira agora para você poder buscar ajuda, para você fazer tratamento, mas o orgulho é tanto, a vergonha no sentido de demonstrar a parte vulnerável, né? E se permitir passar por isso é assim, não, eu sou perfeito, para cobrir aquela coisa de se achar um lixo, porque eles acreditam ser um lixo. Mas assim, não justifica porque a pessoa passou por esse trauma, que então agora o resto da vida ela vai se vingar do mundo e das pessoas, se bloqueando a não sentir por medo de sofrer mais e causando dor no outro, porque assim, uma coisa é você ter traumas, outra coisa é você ir lá e fazer algo proposital para causar dor no outro e ainda sentir prazer naquilo. Entende? Isso é caráter. Eu passei por traumas, todos nós passamos, mas e aí? Eu passei pelo processo, eu sofri o que eu tinha que sofrer, eu busquei o que eu precisava buscar para não depositar no mundo algo que eu sei que eu tinha que trabalhar e passar, né? Então, assim, não tem justificativa para abuso, para tortura emocional psicológica, são vidas, sabe? Não existe amor, não existe compaixão, não existe Espírito Santo de Deus dentro dessas pessoas. É assim, eu pensei muitas vezes sobre isso, sabe? Ai, caramba, tenho compaixão, sim, desejo o melhor, mas enquanto essas pessoas decidirem seguir o caminho das trevas e fazer o mal, manipular, viver da mentira, não tem como a gente ter uma vida saudável
e não ser afetado por uma pessoa tóxica que escolheu seguir esse caminho. Então, o melhor realmente é se afastar. Eu entendo, né, que assim existe sim esse trauma, mas não justifica a pessoa depois fazer o que faz com os outros. Vai se tratar, vai buscar ajuda, né? E poder ser feliz, porque assim, gente, é muito triste viver desse jeito. Você imagina você tá ali o tempo inteiro só buscando poder, controle. Ai, eu tá beijando, não tá vivendo aquilo, não tá sentindo aquilo, tá só o prazer ai, eu consegui dominar essa pessoa, olha, essa pessoa tá aqui comigo. Ai, tá apaixonada. Ai, eu sou poderoso, eu sou poderosa, né? E coitada, coitado, nem sabe o que tá vindo pela frente, que eu vou destruir essa pessoa, que eu vou acabar com a autoestima dela. Por quê? Porque eles se odeiam. Eles não têm autoestima, a não ser que seja psicopata, porque esses acham que são a nova evolução da humanidade, né? Aí é diferente. Mas assim, fala um pouquinho mais, Marlene, assim, o que você lembra em relação... E sorriso, tem algo a compartilhar em relação ao sorriso? Não, Cris, do sorriso não tem, não. Não lembro de nada, assim, do sorriso. Você, Agnes? O sorriso geralmente é mecânico, é um sorriso aprendido. Como eles são ovos, não têm o sentimento, eles aprendem a fazer o famoso sorriso colgate. Eu vejo eles sorrindo quando é a alegria das trevas, quando eles conseguem alguma coisa. Aí mas é um sorriso sádico, muitas vezes aquele sorriso maldoso que no canto da boca, que você vê tipo assim, ai, consegui. Aquele sorriso sarcástico. Isso. Uhum. Ou quando vê o teu sofrimento, que conseguiram mudar o teu estado emocional, ou que provocaram ciúmes em alguém, numa confusão, aí sai de fininho com aquele sorrisinho assim, ó, e fica quietinho, tipo assim, para ninguém nem perceber, né? Porque aí foge apronta, joga fogo na fogueira, lenha na fogueira e sai de fininho, porque são covardes, né? Então, assim, olha, deu para a gente abranger muita coisa em relação a todos esses, né, essa parte de olhar, o sorriso, até conseguimos acrescentar algo mais, a parte do beijo, do sexo. Vamos ler alguns comentários e ver se tem alguma pergunta para a gente poder compartilhar aqui. Bom, deixa eu pôr meu óculos. Pessoal, se tiverem alguma coisa aí para comentar ou perguntar, aproveitem que já já a gente está terminando. Aqui a Gisele falou, geralmente são muito ruins de cama. Existem os que são e existem os que são maravilhosos, né? Então, assim, depende, cada caso é um caso. Mas os que não gostam, realmente é triste a coisa. Ok. Aqui ela disse, a Veronita, eu saí de um relacionamento e estou sozinha e vou continuar com a graça de Deus. Na hora perfeita de Deus, quando você estiver aí forte, aí Deus traz, né, alguém que venha para somar e não para destruir. Podem comentando aí, meninas, se tiverem algo mais para falar. Enquanto isso, eu estou lendo aqui os comentários. Se eu achar alguma coisa interessante, eu Falar um coloco. pouquinho do gaslighting e do hoovering, Sim, sim. né? Porque nós comentamos da fase do love bomb, e aí é a hora que a gente tem que levantar a bandeira vermelha. Quando a pessoa começa a despertar a consciência e resolve se separar ou divorciar, aí o narcisista vai começar a voltar em pequenas doses do love bomb de novo, porém de formas mais curtas e rápidas, para tentar não perder esse suprimento que eles precisam. Porque, na verdade, eles precisam de suprimento. Uhum. E aí a pessoa passa a ter a confusão, porque trata bem, trata mal, trata bem, trata mal, faz tratamento de silêncio, dá excesso de sexo, dá zero, contato zero. E aí, no caso, por exemplo, de homens, eles podem passar a desenvolver a disfunção erétil e a ejaculação precoce por esse falta de balanço emocional, né? As mulheres podem desenvolver o vaginismo, que é uma contração da vagina que impede a penetração por causa dessa tensão que ele provoca nas pessoas. Geralmente elas procuram médicos, procuram até profissionais da parte psicológica, terapêutica, que não têm o conhecimento dessa parte psicológica
E elas começam a atribuir os problemas a eles mesmos. Porque a pessoa, como ela é uma codependente, ela não detecta que ela está sendo manipulada, então ela mesma passa a acreditar que o problema está nela. Então é uma coisa também muito séria. Se estiver acontecendo isso com você, procure ajuda profissional e, de preferência, pessoas como nós, que somos sobreviventes desses narcisismos e que temos esse conhecimento. É muito importante. A terapia, né, que ajuda muito nesse processo. E é importante ser realista, saber que essa pessoa não vai mudar e que seu amor não vai transformar essa pessoa. E eu coloquei aqui, se você se identificou, está nesse tipo de relação tóxica e abusiva, primeiro de tudo, tenha cuidado com você mesma, ou mesmo, tenha consciência do que você deseja, tenha consciência que o sexo pode virar uma arma contra você, porque você vai estar se expondo de maneira pessoal e íntima com essa pessoa. Não fique calado e calada, busque ajuda profissional. Porque como o sexo implica numa coisa muito íntima e pessoal, as pessoas geralmente não falam, não comentam, não reclamam, né? Nós que somos cristãos, a gente não pode murmurar, né? As próprias igrejas ensinam isso para nós. É murmuração, mas é uma questão muito séria. Não aceite o gaslight e o Hoover. O que significa isso? Quando eles percebem que eles estão te perdendo, eles te puxam de volta. Ou eles tentam te fazer pensar que quem está ficando doido é você. Quem não é suficiente é você. Então, não aceite isso. Estabeleça e defenda os seus limites. Na dúvida, se você não souber o que fazer, primeiro você ora, pede a confirmação de Deus e não faz. Se te convidar para ir para casa de swing, para fazer sexo anal, para assistir pornografia, para fazer sexo com mais de um parceiro ao mesmo tempo, que é o que geralmente eles fazem, né? Alguns também são bissexuais, porque como eles tratam as pessoas como objeto, para eles tanto faz, se é homem, se é mulher, eles querem ter o prazer. Então, na dúvida, se você não quer viver nenhuma experiência, não tem fantasia, não tem fetiche, não faça, né? Não se julgue, porque é comum as vítimas se julgarem, achar que elas é que estão erradas, né? Escute e respeite os seus limites, a sua moral, a sua religião, a sua doutrina, o que Deus colocar no seu coração. Nós todos temos o Espírito Santo que vai cuidar, proteger e vai acender a luzinha vermelha no nosso coração. Esteja muito conectado com seu corpo, né? Nosso corpo é a morada da alma, do espírito. Então, nós temos que crer nisso, ter a fé, né? Aprenda a dizer não. Isso é um caminho fundamental, né? Em qualquer situação, o seu parceiro que gosta, ele tem que aceitar o seu não e saber que você tem limite. Marlene? Marlene, fala um pouquinho aqui com a gente sobre o que você quiser aí que você sentir no coração de compartilhar em relação a essa parte de abuso, o aprendizado que você teve, assim, hoje, que você deixaria para as pessoas, para as mulheres, principalmente, que estão aqui, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é que não coloque a sua felicidade na mão de outra pessoa, porque a felicidade, ela está dentro de nós, né? A partir do momento que a gente aprende a nos amar, a cuidar de nós,
a ser sozinho, a ser sozinha, sair sozinho, ir a uma padaria sozinho, ir numa pizzaria sozinho, ir numa festa sozinho, porque não depender somente do outro. Porque quando a gente é codependente emocional, a gente espera tudo pelo outro. A gente tem que aprender a ser sozinho. Porque a ser feliz sozinho também, né? Porque a felicidade, ela está dentro de nós. Não devemos depositar a nossa felicidade na mão de outra pessoa. Porque no caso de um relacionamento, quando acaba, aí a nossa felicidade que a gente depositou toda numa pessoa, ela vai embora, a gente fica como? Vazia, sem nada, sem esperança. Por isso, a gente tem que se amar, se colocar em primeiro lugar, se colocar como prioridade. Porque muitas das vezes, quando a gente está num relacionamento abusivo, a prioridade é sempre o outro. A gente faz somente pelo outro, para agradar o outro. E a gente esquece de nós mesmos, de cuidar de nós mesmos. Verdade, Marlene. O microfone estava fechado. 2 perguntas que fizeram que eu quero responder aqui rapidinho. Uma é qual a diferença entre pessoas narcisistas e pessoas tóxicas. Ok, narcisistas são pessoas tóxicas por conta de estarem ali fazendo coisas para manipular, machucar o outro. Uma pessoa tóxica que pode ser considerada uma pessoa traumatizada que ainda não foi curada. Essa pessoa também vai estar ali meio que tentando se proteger para não sofrer, meio que atacando para se defender, mas a diferença, com base no que eu tenho de entendimento, está na intenção do coração, na falta de empatia. E já emendando com outra pergunta que fizeram, o narcisista é consciente do que ele é, do que ele faz? Sim, por isso que fazem escondido. Tá? Eles não são psicóticos que não têm noção do que estão fazendo e faz na rua e todo mundo vê. Não, eles fazem tudo de caso pensado. Existe uma diferença assim, ó. Nem todos ainda sabem que isso é um transtorno e tem um nome, ok? Mas a grande maioria sim sabe, mas independente de saber o título, o rótulo ou não do transtorno, por conta de todo o jogo de manipulação, do ciclo abusivo que eles fazem, né? A cartilha das trevas, eles sabem muito bem que eles não têm sentimento pelos outros, que eles não se importam com o outro, com nada sobre o outro, é tudo sobre eles e elas. Eles sabem que eles são pessoas invejosas, são pessoas egocêntricas, egoístas, pessoas cheias de ódio, de ressentimento, faz parte deles. Então, eles sabem isso, eles percebem que eles são diferentes de nós, eles percebem que eles não sentem como nós sentimos. Então, sim, eles sabem quem eles são, eles têm essa consciência, talvez não necessariamente o nome do transtorno em si, que é um transtorno, mas eles sabem o que eles fazem tudo manipuladinho ali, com a intenção de conseguir o que querem. Para narcisistas, não existe coincidência, não existe, conheci, que nem a gente, né? Conhece alguém, se identifica e acaba criando um envolvimento. Não. Eles já vêm com a intenção, quando se aproximam de você, já te leram e pensaram, essa pessoa tem algo que eu quero. É tudo transacional. Então, assim, eu vou lá, eu vou oferecer para essa pessoa o que essa pessoa quer de mim, o que ela precisa, eu vou suprir as carências, seja lá o que for que está faltando em você, que você está buscando em alguém, eles vão montar esse personagem. E aí, então, eles sabem que diante disso, eles vão conseguir tirar de você o que eles vieram para buscar. Entende? Então, assim, isso é libertador, porque eu passei muito tempo também, será? Porque a gente sente mal de pensar isso do outro, mas não é você, não assuma a responsabilidade, a culpa de algo que você não fez, a escolha da pessoa, se a pessoa escolheu seguir Satanás, e você segue a Deus, né, não é sua culpa, a escolha foi da pessoa, livre-arbítrio. Então, assim, não se responsabilize por isso. Alguns vão usar você ficar dependente financeiramente delas, né? Normalmente é o homem que faz isso. E tem os outros que não, que você, os pobrezinhos, coitadinho, nada dá certo, perderam o emprego, aí fica você pagando tudo, né? Então, assim, tem os dois. Tem o que vão te controlar, você ficar dependente ali, né, do dinheiro dele ou dela, porque tem mulheres que também fazem isso, mas é mais raro mulher. Ou então, o coitadinho, a coitadinha, e aí o homem e a mulher fica lá pagando tudo, fica com dó, paga tudo, e a pessoa não trabalha e só enrola e diz que vai arrumar emprego e só fica vendo televisão, pornografia e coisas, né, aí nesse sentido. Outra coisa, Cris, que eu gostaria de finalizar, se você Sim. me permitir, que é, se você
detectou que você se relaciona com o narcisista agora, provavelmente vai sofrer um impacto forte no seu relacionamento. E a primeira coisa que dá vontade na gente, quando a gente a gente desperta, é conversar com essa pessoa e tentar alinhar, como diz as pessoas, ficar na mesma página, né? Romanticamente pensando. Então, nós, como terapeutas, acho que nós não alinhamos que isso seja a melhor atitude agora. Quando você descobre isso, por favor, procure uma ajuda profissional, procura se fortalecer, procura salvar provas de todos os abusos que você está sofrendo. Antes de comentar, não demonstre a essa pessoa que você descobriu os abusos que estão sendo feitos com você. E você vai sentir muito forte essa vontade de conversar, mas vai ter o momento certo, porque senão eles são muito vingativos. Se ele perceber que você está se fortalecendo e o isolamento que ele fez com você não funcionou, que agora você tem uma rede de apoio, um psicólogo, um terapeuta, uma amizade, seja o que for que vai te ajudar, ele vai revidar isso muito bom. E aí você passa a correr um risco ainda maior. Teve teve um deles que eu confrontei e falei, né, que é narcisista, porque essa pessoa que colocou ele ficou pior depois que falei que ele tinha esse transtorno. Ai, gente, eu falei e foi libertador para mim, falei mesmo, e aí o que ele tentou? Tentou virar o jogo, tentou depois invalidar, só que Deus foi mostrando passo a passo, e aí não teve como, entende? Aí o que é o bom? O bom é que se você chega nesse ponto é porque você já não tá mais aí também, você já não quer mais estar. Então, assim, ou a pessoa vai e sai fora, arruma outra vítima, que ele vai poder enganar ou ela vai poder enganar, né? No caso, se for mulher. Ou a pessoa se adapta a você e vai ser nos seus limites. Se a pessoa tem medo de sair, porque tem uns que são dependentes também, viu? Tem narcisista dependente, codependente, também existe isso, que normalmente são os vulneráveis, né? Os ocultos, no sentido de vulnerabilidade, eles normalmente têm dificuldade de até ficar no emprego, eles têm uma autoestima muito baixa, diferente do sociopata e psicopata, que eles querem ser, tudo para eles é milionário, querem ficarem milionários. Já os outros que são só narcisismo, a maioria, eles arrumam alguém para sustentar e ficam a vida inteira, e tem medo de perder, sim, aquele suprimento, porque tem preguiça, não tem essa coisa de ir atrás e lutar, porque não acredita mesmo em si mesmo, e aí tem medo de perder, o medo do abandono, da rejeição também. Psicopata já é diferente, né? Eles não têm medo de nada, praticamente, e vão pisando por cima de quem precisar para conseguir o que querem, e normalmente é sempre em relação à parte financeira, que dá, como eu falei, tema para outra live. Mas a gente vai terminando aqui, meninas, eu vou deixar para você finalizar, Marlene, fala um pouquinho mais, porque a gente falou tanto aqui, eu quero que você fale um pouquinho mais, que você tem tanto conteúdo para compartilhar, e aí a gente encerra, fala o que você quiser, o que vier no seu coração em relação ao que você viveu, ou em relação ao que você quer deixar de mensagem aqui para as pessoas. Eu ficaria mais, mas é que eu tenho o clube que começa daqui a pouco, então eu quero uns minutinhos antes para eu poder me preparar. Foi um prazer, viu, meninas? Adorei estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que é bem, assim, de certa forma, descontraído, é algo que acontece dia a dia, que faz com que a gente observe. Se você observar os detalhes, você está ali diante de alguém, você já está percebendo algumas coisas, você começa a prestar atenção, olho no olho, né? Você já vai começar a ver coisas ali. Que muitas vezes a gente está na distração e a gente acaba perdendo o foco, mas o tempo todo Deus está falando através da intuição com a gente, né? Olha, tem algo fora do lugar, presta atenção nisso. Olha isso aqui, olha aquilo ali, olha o sorriso, olha o olhar, né? E esse beijo, e esse abraço, né? E aí Deus só vai dando confirmação. Mas, enfim, obrigada, meninas, mais uma vez. E você, então, fecha, Marlene. Tá bom, Cris. Eu quero deixar aqui uma mensagem para quem ainda vive em um relacionamento abusivo. É possível sair. Fácil não é de maneira alguma.
Eu vivi muitos anos no relacionamento abusivo e não foi fácil. É difícil. Eu tive muitas recaídas, mas Deus, ele me ajudou, eu consegui sair e superar. E você também consegue. Amém. Primeiramente, você pode buscar a ajuda em Deus, porque sem Deus é impossível sair de um relacionamento com um narcisista. É Deus quem nos dá força para sair. Busque fazer terapia, cuide de você, não desista dos seus sonhos, não desista de lutar, não desista de você. É possível ser feliz mesmo depois de um relacionamento abusivo. Deus tem sonhos para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Nunca desista de você, dos seus sonhos, mesmo que os seus sonhos possam estar adormecidos agora pela dor, pelo sofrimento que você passou, mas os sonhos de Deus para nós são os melhores que os nossos sonhos. Se o seu sonho não deu certo, é porque o sonho de Deus é maior e melhor para a sua vida. Creia e espere em Deus, busque em Deus que você vai ser feliz, você vai alcançar a vitória e vai superar tudo que você viveu de dor, de sofrimento. Deus tem uma vitória para a sua vida lá na frente. Creia e espere em Deus. Deus é contigo. Deus te ama. Deus ama você. Nunca se esqueça disso. Ai, que linda, que eu queria estar aí perto para te dar um abraço. Que linda, eu fico super orgulhosa. Gente, olha, loguinho, estamos terminando a primeira turma, elas já vão poder atender, se vocês precisarem de atendimento, né? Cada uma, Deus usa de uma forma diferente e com cada um a gente se identifica, né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês esse conhecimento, de estar apresentando as futuras terapeutas do Ministério Despertar da Consciência. É uma honra para mim poder ter vocês comigo nessa equipe. E aí o pessoal já vai conhecendo um pouquinho do trabalho de vocês também. A partir de agosto já estão aí disponíveis. Vai ter lá no website, inclusive, todos os contatos para vocês entrarem em contato através do WhatsApp e tudo mais, que o Ângelo já está preparando. É isso, gente. Deus acima de tudo, porque no fim é entre nós e Deus. Essas pessoas vêm para ser pedra de tropeço. Inclusive, ontem nós fizemos uma live com a pastora, que também é aluna, e a Lu, né? Falando sobre como se libertar de relacionamentos abusivos através da renovação da mente. Então, assim, quando Deus está em primeiro lugar, acima de tudo, que foi a maior lição que eu tive, de tudo isso é quando tudo começa de verdade a acontecer. Uma nova história Deus tem para a gente viver, para a honra e glória dele, porque foi ele que nos revelou e nos libertou e nos tirou de lá. Então, sua vida está apenas começando. Tá bom? Deus abençoe a todos, uma noite linda e nos vemos em breve na próxima live. Obrigada de novo, meninas. Beijos no coração, viu? Beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Ai, meu Deus. Amém. Tchauzinho, gente. Boa noite.